A ideia desse ciclo de palestras que a gente está trazendo para esse segundo semestre é recuperar um pouco da história do clube, trazer algumas coisas que foram feitas ao longo dos últimos anos, ao longo dos anos anteriores, algumas coisas do início do clube e, se possível, algumas coisas até de antes das pessoas entrarem no clube, como chegaram aqui. Para que a gente consiga montar um pouco da nossa linha histórica que nos trouxe aqui hoje. Então, essa é a primeira de uma série de palestras muito importantes. Esse programa que a gente chamou Papo de Montanha, até o próprio nome, ele é uma busca histórica de um jornal antigo que a gente tinha no clube, que era o Papo, que foi buscar isso, era 30 anos atrás, mais ou menos, esse jornal. Terminou no número 100, falou no número 100. Então a gente está buscando recuperar essas coisas e esperamos que todos vocês gostem. É isso. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Bom, boa noite para vocês. O Daniel falou comigo de fazer uma palestra, vou tentar juntar alguma coisa. E aí eu me dei conta que são 35 anos que eu cheguei aqui. Cheguei aqui em 82, através do Fábio Corneto, que é já um amigo de escola, de universidade, se conheceu na década de 70, e eu jamais imaginei aonde isso aqui ia me levar, aonde eu podia me apresentar, o que ia acontecer comigo. Eu comecei escalando no Jaraguá, não tinha curso naquela época. 83, Campo 1 do Jaraguá. Presta atenção, calçado, que beleza. Que chute. Quando eu cheguei aqui no clube, a minha primeira impressão foi: esse povo é muito esquisito. E eu continuo achando isso até hoje. Outras esquisitices, mas são muito esquisitos. Tem uma forma diferente de ver o mundo. E eu, que era um estudante de engenharia, trabalhava numa corretora de valores, esse mundo era completamente fora da minha realidade. E aos poucos eu fui participando, vendo como as coisas aconteciam. Fábio foi meu grande instrutor de escalada, o pouco que eu sei aprendi com ele. E aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer o Job, que contou muita história. O Job tinha uma filosofia de vida, uma filosofia de montanha maravilhosa. Conheci Adalberto Kolpatzig, que não está mais aqui com a gente, faleceu no Roser Salado, que era um alemão completamente doido, mas tinha um coração enorme. E hoje eu tive a felicidade de ver algumas fotos antigas que o Peter Moser trouxe para a gente, dessa época. Conheci Peter Berry, o ursinho de estimação do clube, que tem uma forma peculiar de ver a vida. Não sou normal. Exatamente, não somos normais. E conheci, da minha geração, Max Heine, foi um dos grandes parceiros de escalada, Peter Slavek, que me mostrou o mundo das cavernas. Eu vou esquecer muita gente, Bruno Selmer, Silvio Martins. Não consegui colocar aqui, porque é uma foto que eu estou sem barba, eu acho que ficava esquisito colocar aqui, mas tem uma foto com o Silvio Martins e o Bruno Selmer na minha primeira ida para Caboclos, para as grutas, quando eu fui lá em 82 com eles. A gente fazendo uma brincadeira. Então, conheci dezenas de pessoas no primeiro momento. E aí a gente começa a escalar, caminhar, vai para a caverna, vamos fazendo as coisas, vai entrando nesse meio que para mim não era convencional. E aí começou a se tornar convencional. Eu comecei a mudar a minha forma de ver a vida. A primeira coisa que dançou foi o emprego. O meu jeito de sair daquela corretora, porque lá tinha que trabalhar com horário, isso já era complicado. E fui buscar outras coisas, me formei e continuei caminhando, escalando aqui, conhecendo pessoas. Porque eu acho que o clube, para mim, ele me trouxe muitas alegrias, muitas discussões e muitas brigas, porque esse clube aqui briga-se pra caramba também, né? Todo mundo tem posições firmes, mas todo mundo tem uma forma até educada de resolver as diferenças. Mas eu fui conhecendo pessoas e fui achando que isso era um negócio legal, que valia a pena começar a fazer isso. Escalei o pouco que eu escalei, na época 83, 84, 85, sem curso, que chute, Baudrier com peitoral,
equipamento assim, muito difícil de conseguir na época, a gente não tinha condição de comprar. Você comprava equipamento de segunda mão, então você já comprava um mosquetão de segunda mão. Você fala isso hoje, você comprou um mosquetão usado. Ninguém usa um mosquetão usado. Se a gente não usasse mosquetão usado, não escalava. Não tinha como você escalar com um mosquetão novo, porque não tinha. Tinha que esperar um amigo ir para o exterior e trazer dois para você. Apareceu um maluco aqui um dia vendendo mosquetão aqui, não, na sede do clube, vendendo mosquetão antigo. E aí foi feita uma lista de quem queria comprar. O cara tinha 10 para vender, tinha uma lista de quem queria comprar. Você lembra muito bem disso. Então, era uma época muito diferente. Mas mesmo assim a gente fazia. E como eu sou meio metido, num momento posterior, já alguns anos, 2 anos depois desse momento, teve uma conversa aqui no clube com Paulo e Helena Coelho, Fábio Corneto, Milton Shirata, Adalberto Korpatzik, Gal Bataide, vamos para a Concagua. E aí, vou também. E eles, com muita gentileza e um desprendimento, colocaram o cara que nunca tinha escalado em gelo para ir para a Concagua. Nunca tinha escalado em gelo, nunca tinha feito uma expedição grande, nunca tinha ido para alta montanha. E vamos para a Concagua. E aí vamos começar, né? Como é que a gente faz? E acordado era com o Fábio Corneto, e nós passamos meses planejando. Com roupas que a gente tinha aqui. Não tinha como comprar um Polartec, não tinha como ter um anorak de Gore-Tex, não tinha nada disso. Essa calça aqui, curtinha, chama Knicker. Alguém sabe por que essa calça é curta? Porque quando você escalava nos Alpes, se a calça fosse até aqui embaixo, você enfiava o pé na neve e molhava. E você ficava com a calça molhada. Então a calça é curta porque você troca só a meia, que é mais fácil. Molha a meia, você troca a meia e fica com a calça limpa. Nós escalamos a Concagua de Knicker. Calça de lã feita aqui por uma costureira. Mas, vamos lá. E aí, foi, para mim, esse momento foi o segundo choque na minha vida. Tinha escalado só no Brasil, não conhecia alta montanha, não conhecia montanhas nevadas. Vamos para a Concagua. Passamos meses planejando uma expedição, com todos os detalhes que vocês podem imaginar, pacote de comida para cada dia, quanto pesa cada coisa. Montamos a mochila de uma forma perfeita, não serviu para nada. No segundo dia você tinha que pegar o pacote de comida que estava lá no fundo da mochila. No terceiro dia já abrimos tudo aquilo e vamos pegando o que dá. Mas o planejamento foi perfeito. E a gente fez uma escalada extremamente interessante. Lembro da gente em Mendoza, na Gendarmeria, reorganizando mochilas e comidas dentro de um quartel, Polícia Argentina, Polícia Fronteira Argentina, que eles nos receberam com muita amizade, até porque neste momento não tinha muito maluco indo lá escalar a Concagua. Então quando apareceram brasileiros para escalar, os caras falaram, nossa, tem que ajudar esses caras. Eu acho que eles não sabem onde eles estão se metendo. Eu não sabia, de verdade. Eles sabiam, eu não. A gente fez a Concagua, a ideia inicial era escalar pela Via Polacos, que é essa aqui. E nós fizemos uma caminhada de aproximação pelo Rio Vacas, que hoje tem sido muito pouco usado, que é uma caminhada de 70 quilômetros. E aí eu olhei 70 quilômetros, isso não vai dar certo, né? 70 quilômetros carregando é muita coisa. Mas aí a gente montou o sistema que hoje praticamente pouca gente usa. A gente fez o transporte. A galera vai para a Concagua e faz toda a caminhada até o acampamento base, aqui em cima, 5.900 metros, com mulas. Nós fomos as mulas. Nós tínhamos 2 mochilas. Carregávamos uma por 1 hora, largávamos em algum lugar, voltávamos 1 hora, pegávamos a segunda mochila e subíamos de novo. Então a caminhada de 70 km já virou 210. Então eu já estava preocupado com 70, virou 210 e aí a coisa foi indo. Mas, para a gente as coisas andavam. E para mim, por exemplo, chegar num determinado dia a gente fez um bivac, não montamos barraca, a gente fez um bivac no meio do caminho. Nunca tinha bivacado na vida, muito mais no Aconcagua, a menos 5 talvez. Foi a noite mais linda que eu tive na minha vida. É a primeira vez que eu vi de verdade uma montanha. Não tinha visto isso ainda. Mas eu vi a imensidão, eu vi tudo o que tinha em volta. Estavam só nós 5, Paulo, Helena, Milton Shirata, Corneto e eu. Não tinha mais ninguém lá. Se acontecesse alguma coisa, a gente tinha ficado. E aí continuamos fazendo a caminhada até o acampamento base, 4.400, alguma coisa assim, de altitude. Chegamos lá e encontramos os espanhóis. Os caras estavam voltando do cume.
já com o espanhol com o dedo congelado, os pés congelados, depois não bom, né? Já. Mas vamos lá. E começamos a conversar com eles. Num determinado momento, isso era entre Natal e Ano Novo, eles foram embora para levar o espanhol, que estava descendo já com os pés congelados para voltar para se tratar. E abandonaram tudo para trás. Desceram com o que cabia em cima da mula. Largaram tudo, barraca, saco de dormir, comida, boa comida que a gente até usou no dia 31 de dezembro, e equipamentos, largaram aquilo para trás. Fala assim, para vocês. Lembra que eu falei que a gente não tinha equipamento? Aí a gente chega lá no Aconcagua, já está carregando 35 quilos de tralha nas costas, e o cara larga a corda, mosquetão. Pô, vou ter que levar, né? Para cima, e descer depois, mas vai ter que levar, não vou deixar aqui. O cara abandonou, vamos usar. E eles foram embora no dia 31 de dezembro, nos deixaram lá, novamente os 5. Nós fizemos uma noite, dia 31 de dezembro, no acampamento base da Via Polacos, com a comida que eles tinham deixado. Foi a melhor salada de frutas em lata da minha vida. Nós tínhamos só a nossa comida, aquela que estava nos saquinhos preparada, que basicamente era miojo e sopa, com algumas outras coisas agregadas. E lá de repente tinha enlatados, frutas em lata, um salame maravilhoso. Fizemos uma noite dia 31 de dezembro e continuamos subindo. E eu, cada vez mais, falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não entendo nada disso, eu estou aprendendo ao vivo. Nós subimos até o acampamento de 5.200, e aí nós nos separamos, o Paulo, Helena e o Milton voltaram, e eu e o Fábio continuamos, porque a partir do momento que chegamos no acampamento base, que não dá para ver aqui embaixo, como a gente não tinha equipamento, a minha bota estava apertada. Minha bota apertou, comecei a subir, o pé inchou e a bota estava muito apertada. E eu falei para o Fábio que a primeira coisa que a gente aprende é que o seu problema é só seu. O meu pé doía, mas ele precisa saber. Porque se eu não contar para ele, a hora que eu não conseguir mais andar, ele que vai ter que me carregar para baixo. Então é melhor contar antes. Eu contei que eu não aguentava mais, os dedos inchados. E ele, num desprendimento fantástico, falou, beleza, não vamos entrar nesse glaciar. Você não tem condição de subir esse glaciar. Eu não sabia se tinha, mas ele disse que não tinha. Eu confio nele e eu acho que eu não teria condição de subir. Pela minha técnica e pelo problema da bota. E aí a gente saiu e fez uma volta no sentido, essa face é leste, e a via normal do Aconcagua é face norte. E nós contornamos o Aconcagua face leste para norte. Nunca tínhamos passado ali. Saímos andando e falei assim, deve ser para lá, né? O acampamento base do Aconcagua é do outro lado, a gente vai chegar lá. E fomos caminhando. Aí nesse momento já não se fazia mais o transporte. A gente já estava com duas mochilas, uma em cima da outra, porque eram duas. Agora eu vou e não volto mais, então o transporte já virou a mula, né? Eu sou a mula que vai levar. E nós fizemos essa volta para o outro lado. Chegamos no acampamento base do outro lado, descansamos e começamos a fazer a subida. No primeiro dia não deu certo, porque a temperatura estava muito baixa, a gente sofreu muito com frio, com as nossas roupas, que não eram apropriadas, que eram essas maravilhas um pouco melhoradas lá em cima. Você já imagina, essa aqui é uma mochila, em cima dessa ainda tinha outra depois. Que a minha era uma Kelt, quem conhece a mochila Kelt, que é a mochila que tem armação. Coisa nova. E aí, conseguimos chegar lá em cima depois de um esforço sobre-humano. Casacos feitos pelo Leonel Brits. Quem conhece o Leonel Brits sabe que ele fazia roupas para a Ocean Pacific, que é uma empresa que fazia roupas para surf. Ele fez 2 casacos para a gente. E como ele sempre fez ao longo da sua vida, ele entregou 2 dias antes de embarcar. A gente achou que não ia ter casaco para subir. Entregou. E a gente subiu. Eu não lembro muito bem o que aconteceu lá em cima. A gente chegou, eu lembro que nós nos cumprimentamos deitados de cansaço, porque a gente errou o cume, são o cume norte e o sul. A gente chegou no sul, tinha um espanhol fazendo uma sobrevivência, ele passou 62 dias acampado aqui em cima, não sei fazendo o quê, Fernando Garrido, que nós conhecemos. Quando nós chegamos do outro lado, no cume sul, o cara gritou, ei, não é aí. Eu falei, não brinca. Agora tem que descer de novo o colo e subir do outro lado. E a gente subiu e chegamos lá absolutamente extenuados. Eu, pelo menos, estava completamente detonado. Tenho certeza que a gente só subiu isso aqui porque a gente se conhecia bem, porque várias vezes fazia, vou embora, não aguento mais essa porcaria. Chega. Não, vamos só até aquela pedra. Tá bom, chegava na pedra, pô, não aguento, mas só até a próxima. Aí a gente foi subindo. Lá em cima, a gente tirou a foto, bandeirinha do CAP, bandeirinha do Brasil, tomamos um chá com ele, mas eu não lembro na ordem exata em que estas coisas aconteceram. Eu já tinha perdido 12 quilos em 14 dias.
sempre fui gordinho, e essa montanha, apesar de ser uma montanha relativamente simples hoje, ela exige muito fisicamente, e eu fui perdendo peso. Não lembro, mas desse momento eu lembro do Fernando Garrido dando um chá com leite malditamente ruim, mas era o que a gente tinha. O cara fez um chá numa assadeira. Você tentou tomar chá numa assadeira? Fácil pra caramba, né? Mas o cara foi legal, ele fez, a gente tem que aproveitar. Bom, voltamos para Mendoza. Descemos, chegamos em Mendoza, tinha que ir lá no Parque São Martinho. E lá para dizer que você voltou vivo. Não tem aparelhinho para medir onde você está, não tem beacon, não tem nada. Chegamos lá, tinha um repórter do jornal. Vocês foram para Aconcagua, são brasileiros? Vem dar uma entrevista no jornal. Entrevista? O que vocês estão fazendo aqui? Acho que nem eu sei, mas vamos lá. E a gente conversou e demos uma entrevista para eles. Quando voltamos para o Brasil, chegamos no clube, de janeiro de 86, perdão. Muita gente começou a falar dessa escalada e houve uma movimentação. Saiu reportagem no Jornal da Tarde, que era do Grupo Estadão. Nós fomos convidados a um programa na TV Cultura. Fizemos um programa de 1 hora na TV Cultura sobre essa escalada do Aconcagua. Hoje, centenas de pessoas escalam o Aconcagua. Na época, para a gente, não era muito comum. Para mim, na verdade, foi uma surpresa. Muita gente está interessada nessa história. Porque para a gente subiu. Paulinho, Helena, Milton subiram. Depois o Adi, o Galber e a Crista não conseguiram subir. Eles foram no momento posterior. Mas, para mim, que era a primeira experiência, eu fui subindo. Não vai doer? Vai. Vamos subir mais um pouco. Carregar a mochila, vamos de novo. E a gente foi subindo. Mas isso criou algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, o livro No Teto das Américas, da Isabel Vieira. Ela soube que a gente tinha escalado a Aconcagua, 8 brasileiros escalando a Aconcagua. Ela soube que a gente tinha escalado a Aconcagua por essas matérias que saíram, e decidiu fazer um livro para o pessoal da juventude, de adolescentes, na faixa de 16 anos, sobre essa escalada. Que foi um momento de reviver tudo isso. Nós fizemos dezenas de entrevistas. Então, até hoje, para mim, é um pouco surpreendente tudo o que aconteceu em função disso. Mas, se a gente olhar, que nós estamos falando de 30 anos passados, faz um pouco de sentido. Para mim, foi legal. Dolorido pra cacete, faria de novo? Até o acampamento básico, até lá dar uma olhada, lembrar, eventualmente encontrar alguém daquela época, que a gente fez muita amizade, mas subir de novo? Não. Muito duro, muito esgotante. E eu acho que não é uma montanha tão bonita. Nisso eu lembro do Peter Berry, que fala sempre que ele prefere escalar montanhas menores e mais bonitas. Eu acho que ele tem muita razão nisso. Bom, aí voltamos. Como eu falei, eu não tinha nenhuma experiência em gelo. Mas metido, deu, né? Vamos lá escalar, subir. Aí eu voltei e, por ter visto a montanha, por ter conhecido uma montanha de neve e gelo, uma montanha gelada, eu fui fisgado por isso, foi fascinante. E aí, no final de 86, início de 87, um ano depois, eu decidi fazer um curso de escalada em gelo em Bariloche. Fui aprender a escalar em gelo, coisa que eu não sabia. Tinha tido algumas noções com o Fábio, com o Paulinho, Helena, lá no Aconcagua, mas não era escalar. Então eu fui para Bariloche. E eu dei muita sorte, acho que eu sou um cara de muita sorte. Os meus instrutores foram os melhores da época. Em Bariloche você tinha, a cada ano, o Clube Andino Bariloche fazia um curso, no ano seguinte era do Centro Andino Buenos Aires. No meu ano, os dois fizeram juntos, foi a primeira vez que eles fizeram juntos. Então a gente teve lá os melhores instrutores da época. Pessoas com quem eu tenho contato até hoje, amizades fantásticas, pessoas que me ensinaram muito, não só na escalada em gelo, mas em filosofia de vida, pessoas esplêndidas. E aí, bom, já aprendi a escalar em gelo, agora tem que começar a fazer alguma coisa, né? Um ano depois, o Clube Alpino Paulista já estava apoiando o Programa Antártico Brasileiro e o clube abriu inscrição para ir para a Antártica. E lá fazer apoio às pesquisas realizadas na área da estação, que era só o que se fazia na época. Hoje temos vários acampamentos. E aí lá fui eu, embarcar no glorioso e antigo Barão de Tefé. Esse navio já virou gilete, os chineses compraram e já desmontaram. Era um navio fantástico. Acho que aqui eu e Peter que viajamos nele. Fábio também. Silvio. Balança que é o cão. É um horror esse negócio. Você pede para morrer, mas
era a forma da gente chegar na Antártica. Naquele momento eu passei 3 semanas a bordo dessa banheira vermelha maravilhosa e cheguei na Estação Antártica Comandante Ferraz, Operação Antártica 6. Aí foi mais um outro momento. Foi a minha viagem mais longa. Eu fiquei nesse momento, nós vamos até aquele momento, eu fiquei 96 dias fora do Brasil, entre viajar de navio, ficar na Antártica e voltar, onde a gente não tinha nenhuma comunicação. Era comunicação por rádio, você falava por rádio. Hoje você tem WhatsApp, você tem telefone, você fala com quem você quiser, tem um telefone satelital. Não tinha nada, você ligava, pegava um rádio e chamava alguém numa estação costeira da Marinha e falava assim, eu quero falar com a minha casa. Se a propagação tivesse boa, ele ligava a cobrar na sua casa para fazer um fone pet no rádio. Então você falava, oi amor, um beijo, câmbio. E todo mundo ouvindo, né? O mundo inteiro ouvindo o que você está falando. É rádio aberto. Mas isso para mim foi um momento muito especial. Foi a primeira vez que eu estive num lugar onde, assim, o meu trabalho, eu fui para lá para trabalhar, estava sendo reconhecido como um alpinista que tinha algo a acrescentar em termos de segurança para eles. E nesse momento eu tive nessa viagem, teve um momento muito legal. A gente recebia muitos navios de turismo. O pessoal chegava lá com o navio para tirar foto, descia na estação, era uma bagunça. Hoje isso está mais organizado. Num determinado dia desceu um grupo de turistas e eu fui destacado pelo chefe da estação para ficar aqui na portinha, aqui na frente, esperando o povo, recebendo e encaminhando para onde eles iam. Tinha gente que ia caminhar, tinha gente que ia entrar. E nisso passou um senhor por mim, passou, cumprimentou, entrou, era porque ele voltou. Ele tinha um boné do San Diego Padres, ele botou o boné na minha cabeça, assim, você pertence a esse lugar. E foi embora. Nunca mais vi o cara. Eu tentei entrar lá para falar com ele, mas não deu porque eu estava recebendo outras pessoas. Eu não sei quem é. Não sei o nome dele. O boné eu guardo até hoje. E isso me fez pensar. Falei, cara, eu estou num lugar em que eu gosto. Se ele percebeu isso, deve ser verdade. E desde então eu já estive mais 28 vezes nesse lugar, na Antártica. Essa época era uma época muito complicada. Você não tinha comunicação, então tudo ficava potencializado. Os amigos que a gente fez naquela época, que são diferentes dos amigos aqui do clube, a gente estava numa comissão de trabalho, eles permanecem até hoje, porque a gente viveu ali um resgate de um pesquisador Nene Elefante que não conseguia ser retirado, precisava ser retirado de lá. O nosso navio, o glorioso Barão de Tefé, estava fazendo abastecimento em Punta Arenas, e um pesquisador estava na Nene Elefante e começou a ter um problema. Eu estava falando no rádio, aquele rádio maravilhoso, que quem já esteve na Antártica sabe que ele fala muito bem, só que não. E eu dividia com o rádio operador ali a sala de rádio da estação. E um dia eu fui lá chamar ele Elefante só porque precisava, dia 26 de dezembro. Chamar porque tem que chamar. Eles não vão responder, porque o nosso rádio não vai falar, e o deles também não. Quando eu chamei, eu escutei do lado de lá, graças a Deus. Falei, isso não é bom. Chamei o chefe da estação. Falei, chefe, temos um problema na ilha, não sei o que é, só preciso ir lá. E nós descobrimos que o pesquisador estava com dores muito fortes. E o médico da estação falou com ele pelo rádio, aquele que nunca fala. Descobriu que tinha algum problema interno, deu alguns analgésicos, falou assim, tem que tirar o cara de lá. Como é que nós tiramos o cara de lá com o rádio? Começamos a falar com as estações em volta. Tinha uma estação polonesa. Falou, nós temos um navio que está lá perto. Conseguimos falar com o navio, que era um milagre. O navio não pôde ir porque eles estavam sem combustível. Conseguimos no dia 29 de dezembro, 3 dias depois, e o rádio falamos com o Bahia Paraíso, um navio argentino, que estava retornando para o Ushuaia e eles decidiram buscar o cara. Beleza, vamos embora. Vamos monitorar. Ele chegou lá no dia seguinte, dia 30 de dezembro, para retirar o cara. Claro, quem conhece um pouco da Antártica sabe que o tempo ali muda muito. E quando eles chegaram na frente de Elefante, ele chamou no rádio e falou, escuta, onde é que é o refúgio de vocês? O nosso refúgio fica num lugar chamado Stinker Point. Beleza? Só que o argentino entende que aquela terra é dele, o mapa dele tem outro nome, tem nomezinho espanhol. Como é que a gente fazia para explicar para o cara onde é que era? Pelo rádio. Conseguimos, depois de um certo tempo, achar uma forma de explicar e eles chegaram lá e tiraram o pesquisador. Dia 31 de dezembro, 9 da noite, ele estava no navio. Beleza. Maravilha. Falamos com o Elefante. Gente, feliz ano novo para vocês. Amanhã a gente fala de novo para saber se está tudo bem aí. Nunca mais o maldito rádio falou. O bendito rádio. Ele falou durante 6 dias.
para a gente tirar o cara de lá entre 31 de dezembro, entre 26 de dezembro de 87 e 31 de dezembro de 87. Nunca mais falou. Eu só encontrei os pesquisadores quando eles vieram para a estação. Essas coisas, elas mostram que tudo que a gente faz, quando você faz com dedicação, com carinho, as coisas funcionam. Existe um... O universo conspira a favor. Ele tinha uma vesícula, estava com a vesícula supurada, chegou no navio, eles já fizeram uma pré-cirurgia e levaram ele para Ushuaia para ser operado. Mais 2 dias lá ele teria morrido. E o nosso rádio conseguiu tirar o cara de lá. Quando eu voltei de lá, eu voltei chapado. Falei, cara, isso não existe, é outro mundo. Isso para mim é outro planeta. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Naquele momento, a Estação Antártica só tinha 2 fases de pesquisa. De outubro a janeiro e de janeiro a março. No ano anterior à minha ida foi o Fábio Corneto e Silvio Martins. E aí eu fui, quem trocou comigo foi Helena Coelho. Aí, bom, acabou, eu vou embora, nunca mais eu volto nesse lugar, porque o clube tem um monte de alpinistas, as pessoas vão querer vir para a Antártica e eu perdi. Então perdi, vamos lá. Voltamos para cá e vamos fazer o quê? Criar ideias, ter ideias. Não tenho foto de vocês. Foi esse mesmo. Aí, Corneto e eu tivemos a ideia de fazer um curso de escalada em gelo do CAP para brasileiros. Com a ideia de brasileiros ensinar brasileiros. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. E aí juntamos Corneto, Oswaldo, ele não era meio do CAP, eu não lembro o nome dele, o Fábio talvez lembre, eu, Ricardo Rafael e Cristiano Baran. Cristiano Baran, esse moleque é louco. Ele subiu de Pampa Linda, onde começa aí a caminhada para o Tronador, até lá em cima de sandália havaiana, porque a bota dele rasgou. E aí ele pegou a bota emprestada de alguém e botou com um tênis dentro da bota, porque a bota era muito grande, e escalou. E a gente estava lá, olha só, isso é uma favela generalizada. A ideia foi muito legal, eu acho que a gente conseguiu, apesar do grupo relativamente pequeno, a gente conseguiu ter um resultado muito bom. E eles continuaram escalando, e até hoje o Cris está aí escalando. O Carlos Rafael faz tempo que eu não vejo, mas continua por aí. O Oswaldo esteve aqui o ano passado. A Edna estava lá com a gente também, mas não está na foto. E a Helena também estava, mas não está na foto, porque eu não consegui achar. Foi no Tronador? Foi. Foi no Tronador? Eu tenho foto. Então, eu não... Uma foto da beleza agora, né? E aí a gente começou a criar uma geração de pessoas que começou a fazer coisas próximas, porque quando eu cheguei no clube, os alpinistas, quer dizer, Max já era um cara que já tinha feito a Concagua, já tinha escalado o gelo, ele já tinha ido para o Himalaia, tinha recém voltado do Himalaia. Salvatore Raimo não estava escalando, o Adalberti tinha feito a Concagua com a gente. Precisava ter gente nova, e isso criou pelo menos 2 pessoas e meia, e o Oswaldo não escalou muito, mas foi muito legal poder ir lá e transmitir para esse pessoal alguma coisa nova. Aí, olha lá, essa foto aqui é um lambi-lambi em Cusco. A gente voltou do curso de gelo, o Ricardo Rafael se apaixonou também pelo CAP, e aí, olha lá, Dom Corneto, eu, Neno, grande parceiro, grande amigo, que não tem mais vindo ao CAP, e o Ricardo Rafael. Nós fomos guiar um grupo de italianos, 2 grupos de italianos, na verdade. Primeiro o Fábio guiou, depois eu fui guiar. E foi uma grande brincadeira isso, porque a trilha Inca era muito mais fácil do que hoje. Você entrava, a gente era guia brasileiro e levava as pessoas. Não tem problema nenhum. Chega lá, entra e vai fazer. Hoje, o Silvio é um operador da trilha Inca, tem milhares de restrições. Na época não, a gente contratou uns carregadores em Cusco e vão fazer. E foi muito divertido. Muito divertido. E na sequência, conseguimos inaugurar o Refúgio do Baú, que foi agora reinaugurado, já com uma cara nova. Nós temos o Job, Jerzy Piotrowski, que foi quem projetou o refúgio, que era tio do Michel Bogdanovich, que era o presidente, Fábio Petrac, o vice-presidente, e eu tesoureiro, Fábio Corneto, conselheiro. E a gente conseguiu fazer isso acontecer. Aqui em cima está isso. E esse refúgio foi uma odisseia para construir, porque Campos do Jordão, hoje já é difícil chegar, naquela época era mais complicado. E o Jerzy Piotrowski arrumou o empreiteiro dele para fazer o refúgio, e eu fiquei cuidando. E o empreiteiro era um cara divertido. Era um grupo de empreiteiros. Eles saíam, quando eles recebiam na sexta-feira que eu ia levar o pagamento, eles subiam lá para a serraria,
enchiam a cara e não conseguiam voltar. Aí o Taquara, que era o cara que fazia transporte na serraria lá de madeira, me ligava em São Paulo e falava assim, ó, teu povo está caído de novo, o que, que eu faço? Assim, varre eles para fora, né? Não, não pode deixar os caras aqui. Tá bom, eu levo eles para lá. Ele levava os caras de novo aqui para baixo para construir. E dá-lhe cimento. Dá-lhe cimento. O Jerzy Piotrowski construiu vários refúgios em Svalbard, no Ártico. Então ele projetou isso aqui provavelmente para uma tormenta. Você não põe um prego naquela parede. Cimento 1 para 1 aqui. Tem prego de aço aí. Mas a gente conseguiu fazer e eu fico muito feliz de saber que hoje o refúgio está de volta. Nesse momento, aqui até 89, muitas coisas divertidas aconteceram. Hoje eu tive a grata surpresa de ver o Peter Moser aqui, porque eu lembro de uma festa que a gente fez, invadimos a casa dele na Granja Viana e fizemos uma festa de aniversário do clube. 86, 87, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, onde eu não sei quantas pessoas, mas deviam ter mais de 200 pessoas, porque a casa tinha gente para todos os lugares. Grupo de música, enfim, ele teve o desprendimento de oferecer a casa dele e a gente fez uma baita festa e foi um momento muito legal, eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui, a gente tem conversado pelo Face, muito obrigado. Bom, mais ou menos também aqui no clube, falando de amizades, eu conheci 2 grandes amigos, o Salvatore Haim está aqui, o Jonathan Thornton. O Jonathan Thornton já faleceu, o Salvatore é um dos grandes amigos até hoje. O Salvatore, quando eu cheguei no clube ele já não escalava mais, ele participava de algumas coisas no clube, mas ele estava começando a se envolver com o balonismo, junto com o Jonathan. E um dia eu estou aqui na sede do clube e escutei os dois falando de fazer um voo de balão no sábado, domingo. Pô, como é que faz para ver esse negócio? Como é que é? Pô, vai lá para a Americana, minha chácara, a gente se encontra lá, vamos jantar e no dia seguinte você vê o voo. E eu fui. Isso foi em 84, onde eu vi a primeira vez um balão, em 1990. Esse é o meu batismo de piloto com o Salvatore e o Jonathan de instrutores. E é um momento interessante, porque é uma coisa que aconteceu aqui dentro do CAP com grandes amizades, que são até hoje. O Sacha, não está aqui hoje, mas o Sacha, filho do Salvatore, ele foi meu aluno de escalada aqui no clube. O Salve me deu instrução de balão, o Sacha voou comigo ainda sem brevet, foi meu aluno de escalada e os filhos do Sacha estão voando de balão comigo. Então nós temos 35 anos de uma amizade extremamente forte. E dessa cena, eu me lembro de um momento, terminamos o balão, esse aqui é meu balão, eu comprei logo depois, em março de 90, eu comprei esse balão. Um pouquinho antes disso, quando eu fechei o brevet, eu chamei o Salve e falei, Salve, como é que a gente faz, né? Você deu instrução, usei o teu balão, usei tua caminhonete, equipamento, eu paguei o gás, mas pô, tem um custo isso. Eu não vivo disso. Não vou cobrar. Algum dia você vai fazer isso por alguém. E se você fizer, quando você fizer, a nossa conta está zerada. E eu tenho muita felicidade de dizer que a nossa conta está zerada porque eu formei uma pilota. Não sou instrutor comercial, mas eu formei uma pilota de Torres, no Rio Grande do Sul, que a gente vai fazer um voo agora, 7 de setembro, lá em Americana, onde eu aprendi a voar, com todo mundo para ter essa mesma cena, 30 e poucos anos depois, com a minha retribuição ao que ele fez de muito bom grado. Bom, eu voltei para a Antártica. Falei que não ia voltar, né? Forgado, bagacete. Voltei para a Antártica. Fui para lá. Eu achava que todo mundo queria ir para a Antártica, então não ia ter mais chance. Mas 4 anos depois da minha primeira ida, faltou gente, o Job me chamou e falou, você não quer ir? Quem foi na primeira fase? Ficou de outubro a março, outubro a janeiro foi o Bruno Selmer, de janeiro a março fui eu. Tá bom, vou lá. Vou de novo. E aí foi outra história diferente, não tinha mais neve, o grupo era diferente, o trabalho era outro, a forma das coisas acontecerem era outra, mas da mesma forma foi algo muito forte. A gente tinha um pouco mais de comunicação na época, mas não muito. Passei 2 meses na estação e quando eu saí de lá, aí sim eu tinha certeza que não ia voltar, porque eu já tinha ido nas 2 fases. Tinha mais, não tem acampamento, não tem nada, então acabou para mim. Mas na verdade isso não se mostrou a realidade, as coisas foram mudando e eu acabei voltando, como eu falei, várias vezes depois. Mas isso foi um momento muito, muito legal,
porque 4 anos depois você consegue avaliar o que aconteceu na primeira vez, ver o que você aprendeu, cuidar das pessoas, gerenciar conflitos, gerenciar as dificuldades que você tem no dia a dia com as pessoas. Você está num grupo de 50 pessoas aí dentro, por 2 meses é um caldeirão, você não tem como falar com ninguém, as pessoas não tem como jogar fora as suas tensões. E a gente acaba gerando um pouco de... criando uma experiência em resolver isso. Aí, no ano seguinte, surgiu a chance de um acampamento. Aí eu e Peter Berry fomos para a Ilha Livingston. Vamos fazer um acampamento. Que esse foi, na verdade, o grande aprendizado para mim de como fazer as coisas ensaiando ao vivo. Eu nunca tinha acampado na Antártica. Aí a gente recebe umas barracas esquisitas, enormes, umas coisas completamente diferentes do que nós estamos acostumados. Num acampamento de montanhismo você carrega 30, 40 quilos, 25, 28. O acampamento eles tem 4 toneladas, então é uma tralha enorme. E principalmente porque nós somos alpinistas de gerações diferentes. Então nós temos formas diferentes de fazer as coisas. Os nossos são feitos diferentes. O Peter escala em 10 pontas muito mais rápido do que eu escalo em 12, no gelo. O Peter anda muito mais rápido com raquetes de esqui para andar na neve do que eu de esqui. E nós temos escolas diferentes e cada uma delas tem a sua aplicabilidade. Aí a gente teve que aprender, nós dois, a organizar como é que nós íamos fazer isso. Fizemos um acampamento aqui de 45 dias, onde tudo deu quase certo, a gente aprendeu muito. Nós estávamos aqui numa ilha que vocês não conseguem ver, mas ela tem 1.700 metros aqui para cima. E nós navegávamos nesse campo de gelo enorme, sem GPS, porque a gente não tinha GPS nessa época. O americano liberou o GPS em 95. Então a gente navegava com bússola e hastes de bambu com bandeiras, num lugar como esse. Muito difícil, mas foi um grande aprendizado. Nós terminamos esse acampamento e na sequência, uma outra imagem aqui, essa barraca, veja só, uma barraca canadense, sem piso, com uma vareta aqui, uma vareta do outro lado e uma central em cima. Tem tudo para não dar certo num lugar que venta 40 nós. Essa foi a primeira, ela já rasgou, arrebentou, pusemos a segunda, arrebentou também. E aqui a gente tinha uma barraca onde nós dormíamos em 5. Num determinado dia o Peter decidiu montar essa barraquinha para conhecer, ver como é que era. Quando ele saiu daquela barraca não tinha mais lugar para ele. Então mesmo que essa barraca não fosse boa, ele só tinha que morar aqui. Não tinha como, não dá. Nós já ocupamos o espaço, além do que 4 pessoas morando numa barraca única, eu garanto a vocês que não é agradável. Por várias razões. Aí, nós saímos de lá, dessa ilha Livingston, e fomos para a ilha Rejord, que é ali do lado, para fazer o mesmo trabalho na geleira, no topo da geleira. E aí, pô, cortar gelo, fazer a paredinha de iglu, montar uma barraquinha ali dentro, super legal, aqui tem as trilhas das motos de neve, vamos nos divertir. E essa foi a última foto que minha máquina tirou antes dela congelar. Nesse momento, aqui, nós estávamos, eu e o Peter estávamos dividindo com os pesquisadores o trabalho de perfurar gelo, porque eles estavam tirando amostras do gelo, que iriam 16 metros de amostra. E nós revezávamos com os pesquisadores, eu e o Peter fazendo turnos de 4 ou 6 horas e eles também. E o nosso turno foi por volta da meia-noite, terminou. E aí nós íamos para a barraca dar descansada, só que a noite estava linda, tinha uma nuvem no céu, a neve crocante, você andava fazendo crack, lindo. E saímos andando os dois no topo dessa calota, conversando, falando bobagem, e tivemos a rara felicidade de ver um crepúsculo contínuo. O sol ele se pôs aqui, passou por aqui e subiu de volta 2 horas depois. Foi a coisa mais linda que eu vi até hoje. Nós dois estávamos ali assim, conversando, nem fomos descansar, quando chegou o nosso turno de novo, estávamos os dois cansados, mas vamos em frente. Na descida é que as coisas enroscaram, que aí é onde você precisa ter avaliação. Nós estávamos já 36 horas com esse tempo lindo, e avisando o chefe do projeto, vai dar errado, vamos embora daqui, vamos embora enquanto o tempo está bom. Não, nós vamos só fazer mais 1 metro de sondagem, além dos 16. E aí foi onde eu aprendi que em montanha, qualquer montanha que seja, aqui, nos Andes, no Nepal, 3 palavras elas não existem. Só, nunca e fácil. Isso não existe. Só 1 metro levou 8 horas para a gente fazer. Os outros 16 tinham levado 20. Aí,
travou a sonda, tira a sonda e tal, o que aconteceu com o tempo? Fechou. Vocês lembram que eu falei que não tinha GPS, né? Você está no whiteout aqui completo, sem ver nada, e tem que voltar para casa porque no dia seguinte o navio vai te buscar. E se o navio chegasse no acampamento e não tivesse ninguém, ia ser um grande problema, porque eles iam assumir com razão que nós estávamos precisando de resgate. Só que nesse lugar não tinha como resgatar a gente se não fosse o pessoal subir com a moto pelo mesmo caminho nosso. E aí nós, com o jeitinho brasileiro, decidimos desmontar a barraca e vamos descer pelo mesmo trilho que nós subimos. Então a cada 100 metros que a gente perdia o trilho, nós descíamos das motos, ajoelhávamos no chão e passávamos a mão para descobrir onde é que estava o trilho da moto da subida, para a gente poder descer. A subida com tempo bom levou 1h30, 2 horas talvez. Descemos em quase 10. Chegamos de manhã cedo, madrugada, 5 da manhã no acampamento, 4, alguma coisa assim. 7 da manhã helicóptero para tirar a gente. A lição que eu tirei é, a natureza vai ganhar, não adianta brigar com ela. A gente tinha avisado que ia dar errado. Estávamos avisando, mas é só mais um pouco. O só mais um pouco quase nos causou um grande problema. Anos depois, voltamos para fazer mais um acampamento na Antártica. Agora eu começo a falar um pouco de Antártica porque eu voltei um pouco mais para lá. E fizemos vários acampamentos no campo de gelo, com as barracas triangulares e aquela outra mesma que a gente dormiu em 4 lá dentro. Nesses acampamentos eu fiz um deles revezando com o Bruno Selmer, que foi um excelente trabalho, com o Peter Berry, com o Marcelo Krings e com a Rosita. A Rosita eu vou falar daqui a pouco porque ela merece uma menção especial, não que os outros mereçam, mas eu devo a ela muito. E aí a gente subiu e montou um pequeno acampamento aqui em cima, dezenas de viagens com moto de neve subindo para lá, para montar isso. E olha lá o radinho, aquele maldito rádio, a mesma antena de novo, que não funciona, mas tinha que levar e montar, porque se alguém perguntasse, a foto está aqui, o rádio está ligado, não fala. As barraquinhas piramidais, essa outra barraca já meio soterrada, e a gente foi aprendendo que as barracas têm que ficar o mais longe possível, que próximas elas vão gerando montes de neve e acúmulos em cima delas. Essa barraca chegou a ficar enterrada praticamente até o topo dela. Aí, um adendo. Nós estamos em 98, vocês estão vendo a barraquinha redonda aqui, barraquinha polar piramidal. Em 1915 e 1916, Shackleton fez uma viagem para a Antártica e não deu certo, ele teve que montar um acampamento de emergência, o barco dele foi destroçado pelo gelo, ele montou um acampamento em cima de uma banquisa de gelo. Olha a barraquinha piramidal lá, olha a barraquinha redonda. Nós não sabíamos nada aqui, mas eles já sabiam em 1915. Antes disso eles já sabiam que isso funcionava. O trenó é o mesmo que a gente usava, essas mesmas caixas de madeira são as mesmas caixas de madeira da mesma modulação que estão aqui. Só que eles usavam cachorros, olha as caixinhas aqui, ó. O trenó e as caixinhas. As caixinhas estão aqui. Nós não aprendemos nada, nós simplesmente copiamos e vamos levando em frente e melhorando. Então essas barracas são melhores, são mais flexíveis, material mais resistente, mas é a mesma coisa. Aqui é a menção que eu ia fazer a Rosita, esse foi o acampamento mais divertido que eu já fiz. Na mesma Ilha Rei Jorge, em 98 para 99, esse grupo de pessoas tem até hoje uma vinculação muito forte. Esses são 2 alemães, eu e Rosita, e os pesquisadores aqui em volta. Entrei nessa barraca, depois de ficar fazendo um trabalho lá fora, minha mão estava quase congelada, estava tudo molhado. Eu entrei nessa barraca, a gente tinha uma caixinha aqui onde jogava a luva, eu tirei as luvas, entrei, já desnorteado, estava doendo muito a minha mão, já tive congelamentos, e eu vi uma panela no fogo, que era aqui do lado. Eu vi uma panela no fogo. Falei, caraca, eu vou botar a mão na água. E fui fazer isso. Eu não pensei. Quando eu cruzei para o lado de cada barraca, a Rosita gritou lá no canto. Para! Falei, para o quê? Você não vai com a mão aí dentro, você está louco? Mas como é que você sabe? Do jeito que você entrou, você ia pôr a mão dentro de uma panela de sopa de ervilha. Que não sei há quanto tempo estava fervendo, mas não dá para saber quanto aquilo está quente, minha mão não tinha sensibilidade, eu ia ter 2 problemas. Se não fosse ela me lembrar que eu não deveria fazer isso e depois cuidar de mim durante horas até a minha mão retomar a circulação, provavelmente eu teria feito um estrago muito grande. Então eu sou eternamente grato à perspicácia dela, ela estava conversando com o Matias aqui,
e olhou e falou assim, isso não vai dar certo, e me impediu de fazer uma grande bobagem. Esse acampamento também a gente fez muitas travessias, então isso aqui, até que o tempo estava bom, a gente até enxergava alguma coisa, mas aqui, nesse momento, a gente já tinha os GPS. Isso foi outra ideia interessante. O CAP tinha um convênio com a Marinha e a gente propôs a eles, Marinha, um projeto para a gente aprender a andar com esquis e trenós. Que ninguém sabia fazer isso do nosso meio aqui do CAP. E aí, fomos, Peter Berry, Francisco Petroni e eu fazer uma caminhada de 60 quilômetros na Ilha Rei Jorge, na Antártica. O que eu aprendi nisso aqui é, de novo, nunca é fácil. Não é fácil. E não é assim, só vamos até ali. Trenó com 35 quilos e a gente rebocando. Visibilidade ruim, a gente precisava da visibilidade para marcar uma rota no GPS. Ficamos 36 horas dentro de uma barraca pequena, com 3 pessoas, e aí você percebe que a intimidade é uma porcaria. Né? À noite a gente parava, acho que tem uma imagem aqui, a gente parava para dormir, montava a barraca, e aí assim, entrava um de cada vez. Entre o primeiro, quem é o primeiro? É o baixo. Então eu entrava na barraca e eles começavam a jogar coisas para dentro, sacos de dormir, colchonetes, roupas. Só que eu entrava, precisava tirar a bota, tirar o casaco, aí é quente. O terceiro que entrava já tinha 2 sem meia, sem bota lá dentro, com a meia fedendo e a roupa fedendo. Normalmente o Peter era o terceiro a entrar. Teve um dia que ele quase me entrou, eu falei assim, não vai dar. Não vai dar, não é impossível entrar aí dentro. Né? Enfim. Tem que ficar com a cabeça para fora. E passamos 36 horas em 3 dentro de uma barraca que cabem 3 pessoas, mas é uma barraca relativamente apertada, numa convivência extrema. Extremamente divertida. Só que não, basicamente é assim, quando um se vira, os dois também, não cabe todo mundo. E o Peter pequenininho. Peter é pequenininho, né? Fora as outras coisas estavam lá dentro da barraca, tem mochila, tem roupa, tem, enfim, tem que cozinhar. Não, mas ir ao banheiro. Não vamos entrar em detalhes tão... Né? Enfim, mas foi um grande aprendizado para a gente de como deslocar nesses lugares, e aquilo que eu falei. Uma das ideias era saber como é que a gente anda com esqui e trenó. Eu nunca tinha esquiado o esqui de travessia, onde você consegue andar com o esqui. O Peter Berg não conseguiu esquiar porque a bota dele não cabia na fixação do esqui, que não dava para mexer, então ele foi de raquete. Ele andava tão rápido com aquela maldita raquete, que é um sapatão que você põe embaixo da bota. Quem sabe esquiar, você fica um pouquinho esquiar. Quem não sabe esquiar, é melhor andar de raquete, porque dói pra cacete, é horrível. E aí depois, quando você pega uma descida, que você não sabe o que fazer, o trenó vai te empurrando e aquilo vai ficando uma coisa esquisita. Aprendi, me diverti muito e gostaria de fazer de novo, uma travessia dessa. O Fábio já teve vários projetos para o gelo continental, nós levamos um trenó desse para o curso de gelo. É algo que a gente pode voltar a brincar. Aí, ainda na Antártica, né, voltando passando um pouquinho no tempo, a gente aprende a lidar com pessoas diferentes. Eu já não estava mais no meio aqui do clube, eu já estava no meio antártico, já estava indo há 20 anos para lá, tinha uma certa experiência, e fui indicado para fazer um monte de um refúgio brasileiro que estava na Ilha Rei Jorge, para cuidar de 6 operários do Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, pessoas que estão acostumadas a trabalhar soldando e cortando ferro aqui no Rio de Janeiro. Os caras foram para a Antártica. Tinha gente do Ministério do Meio Ambiente, pessoal do projeto de arquitetura, militar, que era o nosso chefe, coordenador embarcado, e eu. E, como sempre acontece, o tempo virou. E a gente estava do outro lado de uma península, sem contato rádio com o navio, num frio do cão, todo mundo molhado. E eu chamei o coordenador embarcado e falei, chefe, não dá para ficar aqui não, nós não vamos conseguir ficar aqui. A gente tem até condição de sobreviver aqui, mas vai ser muito doído para eles. A gente está um pouco melhor, mas eles estavam trabalhando lá fora, estava chovendo, eles estão molhados. Vai ser difícil para eles. Eu tenho no meu GPS a coordenada da estação chilena, nós estamos a 3 km de lá. Eu acho que nós temos que ir. Foi a lição mais difícil que eu tomei, porque eu estava lidando com pessoas absolutamente inexperientes. E a gente saiu andando. Quanto a gente caminha em 3 km em uma geleira, num lugar de neve? Quanto você caminha 3 km? 2 horas? 5. 2 horas? 6 horas. A gente não enxergava, e eram 3 km em linha reta, mas aí você tem que ir bordeando os obstáculos que aparecem na frente, o pessoal vai se cansando, e todos eles foram absolutamente fantásticos. Em nenhum momento eles reclamaram, porque eles sabiam que a alternativa era pior.
E a gente conseguiu chegar na estação chilena. Não dava para ver nada, o navio estava lá embaixo. Isso aqui são os tanques russos. Não dava para ver nada. O helicóptero brasileiro estava aí, parado, não tinha o que fazer. Quando eu cheguei aqui, que eu chamei o navio, o comandante, normalmente o comandante não fala, outras pessoas falam por ele. Quando eu chamei o navio, o comandante entrou e falou assim: onde você está? Em frente ao hangar de freio. Não acredito. Estou aqui, chefe. Está todo mundo aí, todo mundo aí. Beleza. Então 90% do meu problema está resolvido, mas vocês ainda não estão no navio, eu quero vocês a bordo. Então desce para a praia que eu vou mandar um bote buscar vocês. Não dava para ver nada. Eu acho que eu passei mais medo no bote indo para o navio do que aqui. E a gente conseguiu trazer todo mundo. Mas a decisão de vamos, eu acho que foi a mais difícil que eu tive que tomar, porque eu não estava lidando com pessoas que têm experiência. Eles tiveram que acreditar em mim e a gente tem que fazer. Então eu agradeço inclusive a confiança que o militar, o coordenador embarcado, o Comandante Mesquita, teve. Vamos fazer, vamos fazer. Deu certo. Mas poderia não ter dado. Uma visibilidade dessa para você se perder. Aí fui para uma ilha Nelson. Olha que beleza, que dia lindo. Quando a gente vai para a Antártica, a gente abre mão de uma série de coisas. Mas esse ano a gente tinha comunicação. Me deram um Iridium, aquele bendito telefone satelital, aquela maravilha. Porra, que legal, agora eu consigo falar com o navio, estou safo. Beleza. Me deram Iridium. Isso aqui é depois do ocorrido, a gente já esperando para ir embora. Nós saímos desse refúgio brasileiro, que é o refúgio Astrônomo Cruz, para fazer uma coleta de material de paleontologia. A 600 metros do refúgio, uma colinazinha para subir e outra para descer. Me deram o Iridium ficou aqui dentro do refúgio. E vamos embora, coletar. A pesquisadora, a doutora Tânia, coletando fósseis, ela deu uma pequena martelada no dedo e desenluvou a ponta do dedão. Abriu. Ficou pendurado. Bom, ficou pendurado, tá bom, eu tenho Iridium, né? Vou chamar o navio para resolver o problema. Cadê o Iridium? Está no refúgio. Aí eu me dei conta que a comunicação é fantástica, é ótima, desde que você saiba usar. Não tinha que estar aqui, ele tinha que estar comigo. Eu perdi 20 minutos para voltar até o refúgio e chamar o resgate. Um membro que você perca, que ele seja amputado, ele só consegue ser reimplantado com sucesso até 4 horas. Eu perdi 20 minutos para chamar o navio. Esses 20 minutos poderiam ter sido a diferença entre ela perder o dedo. Consegui falar com o navio, e aí, de novo, aquela mesma história do rádio lá atrás que funciona. Conjunção astral é fantástica. O navio estava na Ilha Rei Jorge a 20 minutos de helicóptero daqui. O dia estava lindo, não tinha uma nuvem no céu. Em 40 minutos o helicóptero decolou, em 1 hora ele estava com a gente, em 1h30 ela estava de volta na estação sendo operada e conseguiu reimplantar o dedo. A partir deste dia, o Iridium mora comigo, eu vou dormir com ele na minha barraca. Eu ponho ele para carregar, ele dorme comigo na barraca, ele está na minha mochila, ele está sempre comigo. Lógico, se eu dançar, mas ele não fica mais para trás. Principalmente porque se isso fosse uma barraca e a barraca rasgasse, eu podia perder a única comunicação que eu tinha. Mas não é só. Vamos ver se dá certo. Eita! Sempre dá. Isso que a gente testou. O alpinista apoia o pessoal na Antártica. Então esse é um grupo de pesquisadores, eles trabalham com elefantes marinhos. Esse aqui é um macho de elefante marinho. Esse maldito bicho é um tinhoso, causou um monte de problema pra gente. Mas a gente estava trabalhando com uma fêmea, que ele queria pegar a fêmea. Instinto animal. Então a gente estava tentando fazer ele embora para poder liberar essa fêmea, porque ela estava ainda com anestesia. O bicho pesa 3.000 quilos. Se ele decidir partir para cima de você, é bobagem. Vocês podem perceber que eu estou filmando bem longe dele. Não gosto de brincar com isso. Mas esse tinhoso aqui, assim que a gente terminou o trabalho com essa fêmea que estava aqui, começamos a guardar as coisas, eu estava em cima de um quadriciclo, deitado, e ouvi um barulho, e ele decidiu correr para pegar a fêmea, e entre ele e a fêmea tinha uma pesquisadora que estava contando, uma veterinária, que estava contando a respiração do animal para saber se ele já tinha saído da anestesia. Só deu tempo de eu gritar e alguém puxou ela da frente do bicho, porque ele ia correr para cima, e um bicho desse, 3.000 quilos, aquela menina na frente dele era um mero obstáculo. Ia ser um estrago considerável. Então, eu fiquei longe, é um bicho lindo de ver, mas muito frio.
Ilha Elefante, um acampamento antártico normal, barraquinhas VF-25 North Face, aquela mesma barraquinha redonda lá do Shackleton. A foto não está muito boa, mas dá para ver que o refúgio está torto. Ele está penso para um lado. Nessa posição aqui tinha uma casa de madeira. No verão anterior eu estava nesse refúgio, teve uma tempestade. E uma barraca que estava guardada no chão, pesava 60 quilos, ela saiu voando, bateu nessa casa do gerador, levou ela embora e arrebentou o canto de lá do refúgio e entortou ele para o lado. E aí a gente não sabia o que fazer, chamamos o navio falou, ó, nós não podemos chegar aí antes de 12 dias, se vira, negão. Não podemos fazer nada. Então a gente remendou o refúgio ali no canto dele com pedaços de barracas e cordins, e ele durou mais um ano assim até ser feita uma manutenção. Essa é uma ilha muito bonita, mas ela é complexa, porque você só consegue entrar e sair de helicóptero. Essa é a mesma ilha onde aquele pesquisador teve aquele problema lá na minha primeira Antártica, mas não era nesse refúgio, era um refúgio nessa posição aqui, que já foi retirado. Na sequência eu tive dos momentos mais tristes dessa história antártica, que foi chegar na Estação Antártica Comandante Ferraz, pós-incêndio. A estação está aqui embaixo. Eu estava embarcado no navio Polar Almirante Maximiano e o navio teve que ir até lá para verificar se era possível desembarque para o pessoal que ia retirar a estação que está aqui. E eu cheguei aqui depois de um ano, pela primeira vez a estação estava totalmente soterrada, a gente conseguiu trocar a bandeira, fazer a cerimônia da bandeira, que foi extremamente emocionante, e ver que não existia mais nada, e principalmente que aqui tem umas cruzes que são dos ingleses, depois foram colocadas mais duas, dos dois amigos nossos que morreram nesse incêndio. Então esse para mim foi uma tristeza muito grande, de chegar lá e não ver a estação. A estação tem 3,5 metros aqui de neve, mais ou menos, na frente dela. Mas também tem coisas legais. Em fevereiro de 2013, eu completei a bordo do navio Polar Almirante Maximiano 1000 dias de Antártica. E na Marinha, a cada 500 dias de mar eles comemoram, 500, 750, 1000, 1250. E quando eu comentei com o comandante do navio, hoje o Almirante Pinto Homem, pô, vou comemorar 1000 dias de Antártica, ele decidiu fazer um almoço especial, onde todos os oficiais do navio estavam usando a camiseta do CAC. Ganhei uma placa comemorativa do navio e foi um momento muito especial porque contou com toda essa galera fantástica que a gente continua vendo até hoje. Estou com 1350 dias de Antártica, talvez chegue a 1500 para ter outra comemoração dessa, mas sem as camisetas. Esse está certo. Bem. Eu não vou tirar aquela mãozinha dali, porque senão vai pular essa. Ilha Ralph, uma tempestadezinha simples. Eu tentei medir o vento, o meu alemão travou com 62 nós. O Jair, que era um pesquisador, estava junto aqui atrás me segurando, a gente decidiu que não era um bom dia para trabalhar lá dentro. Era melhor não sair. Nesse dia, a gente tinha voltado, tínhamos chegado nessa estação, foi o dia seguinte a chegada, nós estávamos hospedados numa estação argentina. Foi delicioso, fiquei um mês e meio lá, assado 2 vezes por semana, vinhos, os caras fantásticos, mas a gente chegou de noite e nós deixamos as nossas coisas na praia, na frente da estação, para no dia seguinte arrumar. Vamos levar. Pegamos só saco de dormir, a gente estava numa casa, só um saquinho de dormir, amanhã a gente vê. Aí entrou esta pequena tempestade. Bom, caixas de 50 quilos foram parar dentro do mar. Nós tínhamos um engradado com bujões de gás de 2 quilos, ele pesa 60 quilos, nós fomos buscar 100 metros de onde tínhamos deixado. Fora o que nós perdemos, fora o que não sabíamos mais, caixa de comida virada, enfim. E aí a gente teve a exata dimensão de que não dá para esperar 15 minutos em lugar nenhum, você tem que fazer as coisas. A gente faz. Não deu. Não deu. E foi legal explicar para o meu chefe no navio que tinha um monte de caixa dentro da água, tem que tirar depois. Que aí tem que botar o grupo de mergulho do navio, os caras têm que mergulhar, enfim. Então, e é uma tempestade que não foi das piores. Nós já pegamos, Paulinho, Fábio, Pedro, tempestades muito fortes. Essa foi 62 nós, até onde eu pude medir. Eu deu 70, 120 km por hora. Mas
não é confortável. De novo, na Ilha Elefante, isso aqui parece uma casinha, né? Já fizeram de novo a casinha do gerador aqui, que não tinha. Um monte de caixa, é um acampamento que quem está acostumado a levar as coisas nas costas não consegue imaginar. E tem que entender como é que funciona. Mas as barracas são as mesmas, a gente fica aqui individualmente, cada um na sua barraquinha, é divertido. Mas o tempo vira. Vira e aí enche de neve em cima da barraca. Aqui tem uma ideia de montar duas barracas junto, que nunca dá certo, entra neve dentro. E aí você fica aqui nesse acampamento 10, 11 dias nevando. E o navio vem buscar. E você sabe que com esse tempo o navio não vai te tirar. Aí um dia você recebe uma informação, comandante do navio, diz, olha, no dia 26 eu vou tirar vocês, daqui a 11 dias. Dia 26, chefe? É, 26. Por quê? Porque dia 26 o tempo vai estar bom. Pô, não está de sacanagem. Dia 26 o tempo vai estar bom. E eu passei essa informação para os outros 8 que moravam comigo aqui. Dia 26, vamos embora. E neva, 11 dias nevou, cobriu tudo isso aqui. Cobriu tudo. No dia 25, à tarde, o vento virou para vir na direção sul, muito forte, e trouxe mais neve. A única coisa que a gente sabe nesse lugar é que quando o vento vem de sul, ele vem frio com muita neve. Mas na sequência ele para e abre o tempo. Eu só não sabia se ia abrir no dia 26, porque o navio só tinha aquele dia para tirar a gente. Eu estou 70 dias aqui, querendo ir embora para casa. No dia 25 para 26, 3 horas da manhã, parou de nevar. Eu abri a barraca, olhei para fora e falei assim, nossa, parou, né? Legal. 5 da manhã não tinha uma nuvem no céu. 9 horas da manhã, o navio chegou, retiramos tudo isso aqui em 5 horas. Voltei para o navio e falei, cara, eu preciso conhecer esse seu cara da meteorologia, pelo amor de Deus. Cara, com 10 dias de antecedência disse o dia certo. E acertou. Podia não ter dado certo. E a gente teria ficado lá mais ainda 15 dias, já com o humor bastante estragado. Como a gente está falando aqui de amizades, eu decidi colocar essa foto. Muita gente já viu essa foto no Face, tem uma série de postagens com ela. Está ali, Belo, Chico Petrone, Neto, Max Heim, Job, Isaac Schweitzer, Olavo, Marcelo Krins. Tem 40 anos do Clube Alpino Paulista, inclusive aqui embaixo, Ana Dúcia, filho do Fábio, Ricardo, já terminou a universidade já? Já. Enfim, esse foi um momento muito feliz para todos nós, porque foi a última vez que o Job foi à montanha. Se vocês olharem o rosto dele, ele está absolutamente extasiado. A gente queria levar o Job para lá, mas ele já tinha problemas de articulações, a gente tinha dificuldade de convencê-lo a ir para lá. Aí o Isaac se comprometeu a pegar o Job em casa, a gente reservou um hotel para ele, quem conhece, na época o Hotel Casa Alpina ali, perto da Garganta do Registro, era um ótimo hotel, a gente reservou um hotel para ele lá. O Isaac pegou o Job em São Paulo, levou o Job para o hotel, instalou no hotel e subiu para Itatiaia. Chegou lá no sábado à tarde. E aí começaram as atividades. Esquinho, conversa, bate-papo, conta história, né? Umas 8 da noite, a gente tinha jantado já, e o Isaac falou, bom, Job, vamos embora. Eu falei assim, eu não desço daqui de jeito nenhum. Eu não vou perder a chance de acampar aqui com vocês hoje. Bom, ele pegou, né? Porque não tem nada. Conseguimos arrumar ali, alguém ficou sem colchonete, alguém ficou com o saco de dormir pior, e a gente conseguiu fazer o Job, fazer o último acampamento que ele fez na vida nos 40 anos do clube. Foi uma noite extremamente feliz para todos nós. Eu acho que essa imagem representa basicamente o espírito que a gente está falando aqui. A amizade que a gente fez ao longo dos anos, os vínculos que a gente tem aqui, pessoas super queridas que eu estou vendo. Cadê o Edson? Está aí? Está fazendo curso? Olha lá. O Edson entrou no clube, criança ainda, um pouquinho antes que eu entrei no clube. Está aqui fazendo curso com o filho dele de novo. O mestre Kita está lá. Marco Antônio, grande parceiro, grande amigo. Flávio, a gente fez um curso de gelo, lembra disso? Tolosa, Cerro Tolosa. Tentar escalar o Cerro Tolosa, uma geleira, que não existe mais, foi no 90. Adalto Silva, que já faleceu. Flávio, Fábio e eu. Helena estava lá. Fomos ficar lá uma via no Tolosa, que a via já estava derretendo, ela não existia mais quase. A gente não conseguiu subir do jeito que queria. E eu desci daquela porra e falei, chega, não quero mais subir nisso aqui não, vamos embora.
e desci sozinho para Mendoza. Fui embora. Subi aquilo, assim, o Adalto tinha levado uma piqueta, nós vamos instalar uma via técnica, ele levou uma piqueta daquelas de madeira. Quer dizer, como bengala. Eu falei, não dá para subir. Não, mas é o que eu tenho. Eu falei, mas não dá. E aí começamos a subir, e a gente subindo na geleira, escutava a água escorrendo embaixo da gente. Isso não vai dar certo. Fomos até onde dava e decidi que eu ia descer. Aí voltamos para o nosso acampamento e falei, gente, eu estou indo para Mendoza. Não, mas porra, como é que você vai? Eu vou embora. Eu cansei disso. Deu para mim. Aí o Adalto estava dividindo a barraca comigo, ele era meu companheiro de jornada. Eu falei, mas e como é que eu vou fazer sem barraca? Eu falei, você não está entendendo, a barraca é sua, eu vou embora. Eu vou descer, eu vou comer um bife de chouriço com vinho em Mendoza. Se você for comigo, beleza. Se você não for, você leva a barraca embora. Faz o que você quiser. E fui. Voltei para Mendoza, comi o bife de chouriço com vinho. No dia seguinte, 2 dias depois, eles apareceram e o Adalto veio com a mochila, com a barraca. O que eu faço com ela? Eu falei, é sua. Eu falei, não ia trazer isso de volta, eu não quero mais essa barraca. Aí foi um momento meio tenso. Mas teve coisas engraçadas. Que um dos nossos passatempos prediletos sempre foi deixar o Fábio nervoso. Pô, a gente adorava fazer isso. Aí, nós estamos no acampamento base, próximo de uma pedra da estrada, e tinha que levar o transporte, porra, lá na casa do inferno, longe para cima, levar material para fazer o acampamento lá de cima. E aí, Fábio e Flávio, vambora! E eu e o Adalto. Aquele estilo Adalto mais ou menos como eu, baixinho, gordinho, carequinho, miopinho, fácil. Aí nós estamos subindo, chegamos na metade do caminho onde tinha que levar o transporte, metade. Cansamos, né? Toma água. E nós paramos e sentamos, eu e o Adalto, e começamos a conversar. Ficamos umas 3 horas conversando, nem lembro o que era. E claro que o tempo passou e a gente não conseguiu subir. Fábio desceu, mas nós estávamos num lugarzinho abrigado no sol, ele passou batido e não viu a gente. Aí, bom, não vai dar para levar umas coisas para cima não, vamos embora, deixa aí, a gente vem amanhã. E descemos. Chegamos lá, acabou uma cara de sério, os dois. E aí, onde é que está o material? Está vendo aquela pedra ali? Qual pedra? Aquela ali. Porra, mas é metade do caminho. Mas foi o que deu para fazer. Que era o que dava. Hoje não deu para fazer mais nada. Aí no dia seguinte, claro, eles já estavam com o material mais para frente, conseguiram ir mais para frente, e eu e o Adalto trabalhamos duplicado. Mas valeu a pena pelas 3 horas de conversa. E valeu a pena pelas horas que a gente teve no fogo do conselho ali conversando. Veja aqui também do Ilho, que durante muitos anos fez muito pelo clube, as pessoas nem sabem. O clube ficou durante muitos anos lá no bolão do Vila Mariana, por obra e graça do Duílio, que conhecia o pessoal de lá. O pai dele fez a ponte e a gente conseguiu fazer. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, por um contato do Tom Papo e da Rosita com o pessoal aqui da Casa Húngara. Eu acho que é importante essas coisas serem faladas, porque a história vai sendo perdida ao longo do tempo. Para mim, meio que já fechando, foi uma grande honra ter sido convidado pelo Daniel para poder vir aqui conversar um pouco com vocês. Eu acho que eu gostaria de ter mais histórias do clube, mas eu não tinha imagens. Então eu me comprometo da gente sentar, vamos fazer uma nova história, juntar, nós que estamos aqui, vamos juntar e vamos fazer uma apresentação do que nós vivemos no clube, sem falar tanto de Antártica, mas falar disso aqui. Eu não consegui fazer o que eu gostaria, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouco para vocês que eu cheguei aqui sem saber o que eu estava me metendo, continuo não sabendo, mas eu acho que essa caminhada foi muito legal. E, como um encerramento, quando a gente está voltando da Antártica, nós saímos por uma pista de pouso chileno. Quando a gente vê esse Hércules C-130 da FAB, carinhosamente apelidado de Gordo, quando a gente vê o Gordo aterrissando, que nem sempre é fácil, às vezes demora 6, 7 dias além do que a gente espera, a gente fica dias esperando para voltar, não consegue, o avião não chega, o tempo vira. Quando a gente vê esse momento, a gente percebe que a nossa história chegou no fim. Para mim ainda não é o fim, eu ainda tenho mais coisas para fazer. Mas hoje é o fim da nossa conversa. Eu fico muito honrado, agradeço ao Daniel, agradeço ao Clube Apelo Paulista, não só a oportunidade de estar aqui, mas a possibilidade que me deu de fazer todas essas coisas. De ter tido esses amigos que estão aqui hoje, que fizeram muita coisa ao longo dos anos. Esqueci de alguns? Claro, lamento, mas eu acho que
ter vocês aqui hoje, para a gente poder conversar um pouquinho. Foi um grande prazer e uma grande honra.